Olá pessoal, meu nome é Rafael. O Eduardo me convidou para falar um pouco sobre criatividade na tecnologia da informação. Então, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome, como eu já falei, é Rafael. Eu sou graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Segurança da Informação. Trabalho com Pentest, já eu vou explicar para vocês o que é isso. Estou no hall da fama de segurança do Google, por ter conseguido. Já eu falo sobre isso também. Bem, então esse é um pouco de mim. Antes, para a gente explicar como esses dois termos que parecem ser tão antagônicos podem conviver e podem se complementar e ser necessários um no outro, a gente precisa primeiro definir o que são esses termos, né? Então, a primeira coisa é o termo criatividade. O que é criatividade? Bem, no dicionário Cambridge de Psicologia, nós lemos que criatividade é a capacidade de produzir nova arte, ideias, técnicas ou outros produtos que são úteis, que têm um significado, um propósito. Bem, dessa forma é algo novo, né? A produção de novas técnicas, etc., de novas ideias para algo útil, para algo com um propósito. Bem, a tecnologia da informação, por este ponto de vista, é basicamente uma ciência criativa. O que é a tecnologia da informação? A tecnologia da informação é uma ciência, né? É um conjunto de ideias, enfim, um conjunto de técnicas que nos permitem solucionar problemas ou facilitar processos existentes. Portanto, por si só, a tecnologia da informação já necessita da criatividade para existir. Veja que interessante isso, né? E a história da tecnologia da informação está cheio de exemplos. Por exemplo, a própria criação da internet. A criação da internet veio a partir de estudos militares na época da Guerra Fria, na década de 60, em que o Ministério da Defesa norte-americano criou uma rede que permitisse a comunicação do seu exército, ainda que centros militares fossem destruídos. Então, assim se iniciou a internet. Além disso, permitia também uma descentralização de informações. Então, se por exemplo o Pentágono fosse destruído, as informações como um todo não seriam. Então, veja que interessante, né? Era um meio de comunicação que poderia existir ainda que o sistema de telecomunicação, né, as vias de telecomunicação existentes na época, né, fossem destruídas. Assim se iniciou a internet. Então, a partir de novas ideias, novos conceitos, se consegue produzir algo novo. No meu meio, principalmente, a criatividade ela é muito usada e muito necessária. E o meu meio, como eu falei para vocês, eu trabalho com Pentest. O que é Pentest? O Pentest, mais conhecido como teste de penetração, é um ramo da tecnologia da informação, da segurança mais propriamente dita, né, da segurança da informação, em que o profissional
ele invade sistemas, ele faz o papel de atacante, assim, ele invade sistemas para encontrar as fraquezas desse sistema e assim melhorar a segurança deles. Bem, na minha área, a gente precisa o tempo inteiro usar pensamentos que até então não foram imaginados. Então, bem, um sistema ele é produzido com um determinado conceito, determinados pensamentos. O profissional de segurança da informação precisa pensar de uma forma nova, uma forma até então não imaginada, para quebrar a segurança de um sistema e assim conseguir alguma vantagem. Então eu acho que aqui na segurança da informação e principalmente no pentest, nós usamos muito o conceito de inteligência criativa. No dicionário Cambridge de psicologia a gente lê que inteligência criativa é a capacidade mental de fabricar novas e melhores ideias e formas de fazer as coisas e justapor conceitos, assim como perceber e pensar com maior liberdade e menos restrição pelas experiências do passado ou ideias aprendidas. Bem, um exemplo de usar a criatividade na segurança da informação, principalmente no pentest, que é a minha área de fato, por exemplo, o ataque de SQL Injection. Então, nós temos alguns formulários pela internet, que você preenche, etc. Ou campos de login, por exemplo, que pede seu login e senha. Tudo isso que você digita, o seu e-mail, sua senha, etc., eventualmente será comparado com um banco de dados pré-existente, um banco de dados que já tinha previamente os seus dados, com login e senha. Ele vai conferir nesse banco de dados. Se tiver certo, ele permite que você acesse. Bem, nesse ataque, o profissional insere comandos que até então não tinham sido pensados. Ao invés dele inserir o seu e-mail e a sua senha, por exemplo, ele insere comandos para que quando o que a pessoa digitou vá ser comparado no banco de dados, ao invés dele comparar um e-mail e uma senha, por exemplo, ele vai receber novos comandos, por exemplo, para permitir a entrada mesmo que a pessoa não saiba a senha. Entende? Então, o profissional de pentest, ele precisa pensar em algo que ninguém ainda tinha pensado. Nem mesmo o fabricante, muitas vezes. Ou a maioria das vezes. É necessário pensar fora da caixa. Assim. A gente chama isso, de thinking out of box. Ter um pensamento novo, menos restritivo, como diz o dicionário Cambridge, com mais liberdade. Então, dessa forma, a gente consegue quebrar a segurança de muitos sistemas. Então, a gente estuda muito bem um sistema, estuda como ele foi construído, qual foi o pensamento do criador desse sistema, etc. E encontra possíveis falhas no sistema, coisas que inicialmente não haviam sido pensadas, que a gente possa usar contra o sistema, para que a gente tenha um acesso não autorizado. No meu caso específico, a partir desse momento que a gente encontra essas vulnerabilidades, a gente arruma
e melhora o sistema, a segurança do sistema. Bem, então veja como a criatividade e a tecnologia da informação e muito mais a segurança da informação andam realmente de uma forma bem unidas. Para finalizar esse vídeo, pense e se nós pensássemos de forma menos restritiva. Se pensássemos de uma forma mais livre, o que seríamos capazes de fazer? Abraço, pessoal, até mais.